Pedir um estudo bíblico por carta? Claro, é só escrever qual estudo bíblico você quer e mandar a carta para a Caixa Postal 7, CEP 12-300-970, Jacareí, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 7, CEP 12-300-970, Jacareí, São Paulo. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. O programa Além dos Fatos está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Além dos fatos. Muito bem, já começamos aqui o Além dos Fatos com o Veríssimo apontando o dedo pra mim, falando assim, eu com você hoje. É verdade. Tentei imitar muito bem que ele começa o programa. É aquela pegadinha com o cinegrafista, né? Hoje quem tá? O Christian? Hoje é o Christian. É o Christian, né? O Christian não é pego de surpresa nunca, né? Que já tá profissa já aqui na Além dos Fatos. E ele sabe que Very sempre apronta, né? O Very mais do que o Very e o Veríssimo. Esse internacional Very. É o seguinte, Larissa Oliveira. Oi. O pessoal, a gente lançou no nosso programa aqui para os outros, o pessoal que tá chegando agora, a gente lançou o desafio, né? Falou, a Larissa hoje fez aquela produção, né? Para o Além dos Fatos. Então, os curiosos, olhem aí pelo YouTube, né? YouTube, os curiosos, curiosas, né? O pessoal que quer também seguir a Larissa aí. Por onde é, Larissa? Por sinal que seguem você no Instagram, no YouTube. O meu Instagram, eu não tenho YouTube. Você não tem YouTube? Não tem canal no YouTube? Eu não tenho, não. Mas o meu Instagram é Larissa Oliveira, você me encontra lá. Então você não tem o show da Larissa no YouTube? Não tenho. Mas YouTube é só aqui no Além dos Fatos. Passa, né? Para faturar um pouco mais, porque tem isso agora. As pessoas faturam nas mídias aí. Né? Tem uns canais Pois é. Aqui no Além dos Fatos, o nosso canal, você já sabe, né? Não sabe? Tá ouvindo o rádio, mas não está vendo as imagens? Qual é, Larissa? youtube.com/Novo Tempo Rádio. Isso mesmo. Você pode interagir à vontade, participar conosco. Estamos no Facebook também, facebook.com/RádioNT. E, além de tudo, você pode comentar, pode fazer a sua pergunta, fazer o seu comentário, pode contar aí também o seu exercício de fé, sua prova de fé, né, a mudança que aconteceu na sua vida. Afinal de contas, o assunto hoje é o exercício da fé. E quando se fala em fé, Larissa, sempre se tem muito para contar, né? Sim. O nosso convidado de hoje, então, pode escrever um livro. É verdade. Ele vai abrir o coração aqui hoje. Se prepare, hein? Se prepare para o programa de hoje. Você vai ouvir, assim, uma história. Alguns já ouviram um pouco, mas hoje a gente vai trazer mais detalhes. Né? Vamos ser ricos em detalhes hoje aqui da vida deste homem que hoje, né? Hoje a gente olha para ele e diz, esse é um servo do Senhor, né? Aí está alguém que testemunha do amor de Deus, tem alegria em levar a palavra de Deus para vários lugares. Aliás, convidado, por enquanto é convidado, depois vira sócio. Convidado, se prepare para o pessoal te convidar, para você passar a ser mais convidado ainda do que já é para pregar a palavra de Deus, para contar seu testemunho, né? E pegar o avião e ir para outros lugares distantes, de repente, de onde você está, para contar aí as bênçãos da sua vida, a sua história, que hoje no Além dos Fatos é de arrepiar, hein? O exercício da fé é o tema. E vamos começar logo? Vamos começar logo então, velho. Eles falando aí, é isso que é o programa? Não é. É o nosso convidado contando sua história. E hoje sobre fé. E a fé é algo que podemos acreditar, né? Mas, tem um mas, exige fervorosa crença, mesmo que não se possa ver. Cremos em Deus, sabemos que Ele é nosso Pai, que Ele existe, que Ele é real, e que deu seu Filho amado para vir à Terra, né? Para nos ensinar a convidar
e expiar por nossos pecados para nos proporcionar felicidade eterna e salvação. Essa é a missão do Filho, né? Cremos nessas coisas, não só por haver registros verdadeiros sobre isso, mas porque possuímos fé. É a fé que faz isso, né? Uma fé que jamais deve ser abalada, nunca, em momento algum. Haja o que houver, a fé precisa estar firme. Precisamos estar firmes nesta fé. Quando surgem as dificuldades, precisamos de uma medida maior de fé, mas o medo de nos decepcionar ou machucar muitas vezes impede de desenvolver a fé que deveríamos ter, né? E aí fraqueja um pouco. E aí, quando isso acontece, temos que nos recordar dos ternos ensinamentos do Senhor, para prosseguirmos adiante, confiantes, observando os milagres que fez e faz em nossas vidas e na vida dos irmãos e nos registros sagrados. Você tem exercido a sua fé? Tem tido um belo exercício de fé na vida? Conta pra gente se tem, conta pra gente sua prova de fé, o que você precisou fazer, né, em nome da fé também, como o nosso convidado de hoje, o Cláudio Sabino. Cláudio, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite da Larissa. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Meu coração aqui tá radiante de ver tanto entusiasmo do velho, da Larissa, né? Além dos fatos é isso. Além dos fatos. E hoje especialmente, né? Estreia dele hoje. E hoje especialmente numa Minha estreia. estreia aqui, eu tô muito feliz e espero estar inspirado, ser inspirado por Deus, né? Não tô aqui só para contar minha história, tô aqui também para inspirar pessoas. Amém. E dizer a eles que é possível, em nome da fé, fazer coisas extraordinárias por Deus e em nome de Deus. Amém. A propósito, né, Larissa, a gente se inspira muito, nós fazíamos o Hora de Orar, né? Antes do Além dos Fatos, e o Cláudio estava sempre conosco aqui, nos inspirando a cada dia, como ele faz também quando vai nas igrejas, né? Se permite usar por Deus para levar uma mensagem verdadeira, sincera, contando sua história ou não, ou trazendo outros registros, que conta a história geralmente no início, né, Cláudio? Sim. É assim que funciona, né? Você conta a história quando você vai pela primeira vez num lugar. Exatamente. Depois você traz outras histórias. Outras histórias, outras heróis, mensagens, e Deus trabalhando, Deus agindo em todas elas. E sempre inspirando onde passa, né? Larissa, o convidado sempre fala um pouquinho do trabalho além disso, né? Sim. Ô, Veri, só rapidinho aqui que o pessoal tá chegando no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Deixa eu chegar também. E o Jorge Rogério, ele disse que amou a sua camiseta, viu? Ah, é? Linda camiseta, Olha ele tá só. dizendo aqui. Pra quem não sabe, essa camiseta aí é de Maringá, né? Da Rádio de Maringá. Exatamente. 105,5 FM, a nossa nova rádio de Maringá, no Paraná. Aliás, o pessoal de Maringá usa essa camiseta porque foram distribuídas lá, se não me engano, cerca de 2.000 camisas, né? Nossa! A Cíntia Felsky isso. chegou com tudo aí. Chegou com tudo. Chegando mesmo, espalhando essa camiseta bonita aí, divulgando a nova frequência. Aliás, logo, programação especial por aí, né, com a Cíntia Felsky e também com o nosso Ricardo Quintas, que estarão comunicando as bênçãos bem de pertinho, porque o rádio tem isso, né? Tem aquela coisa de estar perto de você. E aí, em Londrina, eu falei Maringá? Eu falei Maringá. Ah, você falou Maringá. Eu confundi. Ah, em Londrina, ficou na minha cabeça Maringá. Londrina. Em Londrina, isso, no Paraná. isso. Então tá aí, ó. 105. Ó o Moura aqui, acompanhando a gente. Falou em Maringá, o Moura apareceu. Ele falou, é Londrina. É, Londrina. Ecoou aqui. No ponto chegou aqui, ó. Não é Maringá, não, hein? Chegou Maringá já tinha. Né? Erro no engano. É, isso mesmo. Mas vamos começar então. A gente vai apresentar, né? Introduzir aqui o nosso convidado no assunto. Ele já vai se apresentar, falar da área de atuação. Fique à vontade. Amém. Eu sou o Cláudio Sabino, né? Como as pessoas costumam me chamar aqui. O Cláudio ou Cláudio Sabino, tanto faz. No rádio sempre tem dois nomes, né? Sempre tem dois nomes. E aí a gente adotou esse aí. Então, a minha área de atuação aqui na Rede Novo Tempo, eu sou conselheiro bíblico ou conselheiro espiritual, né? Como queiram. E eu tenho uma alegria, uma satisfação muito grande de fazer o que eu faço. Eu falo com pessoas do Brasil todo, tratando de corações, tratando de fé, tratando de problemas pessoais, problemas relacionados à família. Eu faço atendimento, fazemos, né? Quando eu digo toda uma equipe, né? Nós fazemos um atendimento pessoal, personalizado. Todos que entram em contato conosco aqui, nós fazemos questão de dizer, olha, nós estamos com você. Então isso tem sido muito prazeroso para mim ali na escola bíblica, né? Sobre a direção
do nosso amado, querido pastor Felipe Amorim, né, que é o nosso gerente geral ali. Então, é uma alegria muito grande fazer o que eu faço, né? Fazer parte dessa equipe tão maravilhosa, que é um todo, na verdade, da Rede Novo Tempo, mas a Escola Bíblica, de forma especial, é o lugar onde eu atuo. Quando o pessoal entra em contato lá, então, com a Escola Bíblica, que tem um atendimento, o pessoal que atende... Uma equipe que atende as pessoas com suas necessidades espirituais. E aí... corre o risco de falar contigo. Com sim. A maioria das vezes comigo, né? Nós somos uma equipe, com o Genivaldo, que estamos ali... O G, né? Exatamente, estamos ali para atender as pessoas, seja qualquer que for a situação, é dúvida bíblica, enfim, qualquer situação, a gente está... E o pessoal ficou curioso, né? Qual o contato lá que chega até você? Você lembra disso? Tem um WhatsApp. Ou é o telefone? É o telefone da Novo Tempo. É o telefone da Novo Tempo? Novo Tempo. Tem lá, quando você entra, tem uma mensagem eletrônica e você diz que quer falar em escola bíblica. Antigamente o telefone da Novo Tempo era 21 27 3000. Agora é 21 27 2127. Ai. Até o final a gente traz. Será que é 3121? 3121. O mesmo que a gente divulga aqui da Escola Bíblica. Tá. O 3000 é o principal, é que vai para telefonista. Isso. É 21 27 31 21. Muito Aí bem. é só dizer, olha, queremos falar com os conselheiros. Perfeito. E vai ser transferido. 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem até aqui. Isso, pronto. A gente se embaralhou aqui, tanto número, né? É verdade. Tantos números. Perfeito, aí fala e abre o coração lá. Exatamente. Mas a gente, né, Larissa, hoje trouxe o Cláudio aqui, porque o Cláudio tem uma história de vida impressionante. Sim. O Cláudio traçou uma trajetória para a vida bem diferente do que Deus traçou. Tipo assim, né? A gente faz planos, né? Faz planos. E aí você, vamos dizer assim, que os jovens, né? Os adolescentes, as crianças, às vezes sonham. Quero ser jogador de futebol. As meninas também querem ser jogadoras. Assim, que menino nunca... Eu nunca quis, não, porque eu acho que eu nunca fui muito fã de futebol. Mas meus primos, meus amiguinhos da escola, era sonho de todo mundo. Pois é, eu sempre fui boleiro, né? Gostei de jogar bola, mas como era da igreja, tive oportunidades, né, de ir para o mundo do futebol, mas aí parava e pensava, não, aqui eu vou precisar... né, no sábado tá pronto, tá lá para jogar, e fim de semana, e a gente tinha os amigos da igreja, gostavam de ir pra praia no domingo, tinha um acampamento da igreja também, da praia, aí pesava, não, vou só brincar de bola. Mas com o Cláudio não foi assim, né, Cláudio? Como é que foi no início? Não foi assim como você disse, como a Larissa disse, foi um sonho, eu sonhei, como criança eu sonhei, na inocência de uma criança eu sonhei, e o sonho se tornou realidade, não é? O sonho se tornou realidade. Eu fui para o Rio de Janeiro com 13 anos de idade, com aquele sonho. Eu já tinha o meu 1,85 m de altura. Pequeno não. O meu tamanho já chamava atenção, meu porte físico chamava atenção. O meu desejo era muito grande, porque, velho, assim, na nossa vida, em tudo que nós somos, em tudo que nós nos tornamos ao longo da vida, é necessário muita dedicação, muita resiliência, muita força de vontade, né? Falando assim de forma mais popular. E eu tinha essa dedicação, eu tinha essa força de vontade, eu tinha vontade de vencer na vida. Eu queria ser jogador de futebol. Não era pelo dinheiro, não era pela fama, é pelo prazer que eu tinha de praticar o esporte que eu tanto amava. Né? E com 13 anos de idade eu consegui uma oportunidade, fui para o Rio de Janeiro. E é interessante, você falou da oportunidade, segura aí. Sim. Porque uma oportunidade é muito rara, é muito difícil. Rara. É porque são muitas as peneiras que eles chamam, né? Para entrar nos clubes. Muitos garotos e muitos garotos bons vão para essas peneiras, né? E aí lá cada lugar tem seu critério, né? Mas poucos são escolhidos, né? Exatamente. Poucos são escolhidos. Fazendo trocadilho aí, né? Poucos são escolhidos. E você foi? Eu fui um dos poucos a ser escolhido pela minha dedicação. Eu era muito dedicado. Eu tinha muita vontade de vencer. E eu venci. Eu cheguei lá. Com 13 anos eu fiz minha primeira peneira, né? Como ainda infantil, na categoria de infantil, no Fluminense. Eu viajei sozinho pro Rio de Janeiro, não conhecia o Rio de Janeiro, nada. Sua família morava onde? Aqui em Jacareí, eu sou daqui de Jacareí. Em São Paulo, Jacareí. Você é daqui de Jacareí. São poucos os daqui da... É raro isso, gente, um momento da Novo raro aqui, Tempo. Pois é. 2 pessoas aqui na minha frente e as duas são remanescentes aqui. Sim, somos originais de Jacareí. Lembrando que a cidade de Jacareí é onde está a sede da Rede Novo Tempo de Comunicação. Isso. Né? O nosso estúdio está plantado aqui na cidade de Jacareí, né? E falamos para todo o Brasil. E os dois são
De Jacareí. Jacareí, eu De sou daqui. Jacareí. E aí você viajou pra lá. Viajei pra lá sozinho, desci na rodoviária Novo Rio, de madrugada, sozinho, com só 13 anos de idade. Era uma criança, né? Tinha o endereço, peguei o ônibus, morrendo de medo. E tô com medo até hoje. E- Oh, a gente tava falando aqui, eu lembrei, agora me perdoa. Mas é que eu me lembrei que enquanto né, o Cláudio tava falando que ele é de Jacareí, é amigo de infância dos meus pais, não é? Amigo, olha quanta Tá vendo? coincidência em um lugar só, em um momento só, em um dia só. É. Eu sou amigo pessoal dos pais Sim. deles, sabe? Aliás, a mãe dela deu aula de reforço de matemática. Olha isso, velho. Olha que mundo pequeno, né? Um mundo pequeno. Aliás, dizem as boas línguas que onde eu moro hoje era um terrão ali, um campinho, onde você chegou a Eu brincar conheço lá. Você brincou ali. Exatamente. Você vê quanta coisa boa aqui, viu, povo? Olha, nós somos um povo de Deus mesmo. Deus reúne o que tem de melhor, né? Pra glória dele. Glória. E aí, você de repente se viu naquele mundo. Sim. Né? Que a gente sabe muito bem, né, que há recursos, né? Dentro do futebol há muitos recursos, né? Financeiros principalmente. E isso enche os olhos da... É um sonho de uma outra vida. Quando eu me vi, eu me lembro assim, já... depois que eu fui aprovado nos testes que eu fiz, e 2, 3 semanas depois que eu cheguei no Rio, eu já estava fazendo parte da equipe. Mas assim, eu tenho uma lembrança muito, muito forte, que 3 anos depois eu estava fazendo a minha estreia, já como profissional. 3 anos depois, né? Então você vê que a coisa andou, eu já tinha 17 anos, já era profissional com 17 anos. Com 17 anos. Contrato cedo. Eu me profissionalizei, meu pai teve que assinar meu contrato porque eu era de menor, então a coisa aconteceu muito rápido. O meu sonho estava em curso, estava acontecendo. Eu costumo dizer para os meus amigos que não foi só um sonho, não foi um sonho. Eu fui realidade. Foi realidade. Pela misericórdia de Deus, aconteceu. E eu me lembro da primeira vez que eu entrei no Maracanã, com 80 mil pessoas. Naquele tempo cabia 80 mil, 80, 90, né? 100 mil. Enfim, 100 mil 50 cabia. mil. Exatamente. Eu entrei no Maracanã com 80 mil pessoas. E eu lembro que quando eu entrei, vinha na minha mente assim, puxa, creio que meus amigos estivessem aqui, que a minha família, porque não deu para todo mundo ir, meu pai trabalhava, minha mãe, enfim. Me passou um filme da minha cabeça. Eu saí de Jacareí, do terrão lá perto da tua casa, e 3 anos depois, 4 anos depois, eu estava entrando no Maracanã, o palco do futebol, né? Mundial. Verdade. E o meu sonho estava sendo realizado. Eu era um profissional e, assim, falando diretamente, né? Para você ter ideia, eu tinha um salário de aproximadamente 50 salários mínimos. Então, um menino que saiu daqui de Isso Jacareí... porque você era um menino Com ainda, 17 começando, e já tinha Exatamente. tudo isso. Já tinha tudo isso, né? Eu me lembro que... Pode falar, desculpa. Não, é que você falou dessa quantidade de salários e imagino que outros jogadores, não lembro quem estava lá naquela época com você, né, de craques já renomados, mas que ganhavam muito dinheiro e viviam num mundo, num universo diferente do que a gente está acostumado, né, com gastos exorbitantes, né, com noitadas e grandes festas, Eu confesso que iates e tudo mais. Eu fiquei assustado, assim, no sentido assim de que a impressão que eu tinha é que existia um outro mundo. Coisas que deslumbram jovens. Exatamente. A impressão que eu tinha quando eu vi tudo aquilo é que eu vivia em outro mundo. Ou que existia um outro mundo, além desse que a gente está. Porque eu via, por exemplo, veículos caríssimos, as pessoas marcando ali encontros em restaurantes caríssimos no Rio de Janeiro, churrascaria, coisas assim que o que o meu pai e minha mãe ganhavam em um mês inteiro, eles gastavam em um dia. Uau. E assim, isso não era aquele tempo, isso acontece até hoje muito mais. Assim, Exatamente. que Cada naquele vez tempo mais, não tinha né? o celular, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha, enfim, as redes sociais, mas eu fiquei assombrado a princípio, deslumbrado, e também foi parte do caminho da minha perdição também, né? Eu me envolvi com bebida, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, né? Nós estamos falando de fé, de mudança Sim. de vida. Sim. Né? A minha mudança não foi só de religião, não. Eu me envolvi com bebida, eu me embriagava, eu varei as noites bebendo, gastando o dinheiro que eu estava ganhando. Então, eu passei por esse caminho todo de vislumbre, primeiro de alegria, de deslumbre e também de tristeza. Porque eu me lembro, uma vez, amigos, vocês estão me ouvindo, Larissa, que eu cheguei de manhã na minha casa, lá no Rio, e eu me perguntei assim, o que eu estou fazendo da minha vida?
aonde a minha mãe e meu pai pensam que eu estou? Imaginam que eu estou dormindo, que eu estou em casa. Mas na verdade eu passei a noite bebendo. Então tudo aquilo, naquele dia, eu me lembro como se fosse hoje, não, eu estou sendo muito sincero no que eu estou dizendo para vocês. Eu me lembro como se fosse hoje, que naquele dia alguma coisa mexeu comigo, que eu precisava mudar. Precisava mudar a minha vida, alguma coisa precisava acontecer, Naquele dia eu tive a certeza, a plena certeza de que era só um caminho, era só um momento, de que algo maior, algo melhor, algo realmente palpável, sabe? Palpável, e que podia ser visto, e que podia... que eu sempre tive essa coisa de querer influenciar as pessoas, de querer influenciar meus amigos, pro lado bom da coisa, dizer assim, olha, vamos, é possível, esse entusiasmo todo. Eu sabia que existia uma coisa maior para acontecer, e essa coisa realmente aconteceu. Né? Se é que a gente pode mudar um pouco aqui a forma de pensar e de vocês também de ouvir, com 23 anos de idade, velho. Eu ainda tinha 5 anos de contrato naquela época, Foi quando eu recebi, aliás, quando eu tive encontro com Deus. Esse encontro com Deus foi muito especial. Isso tudo aconteceu na sua vida nos anos 90? No final dos anos 90. Final dos anos 90. Foi no ano 2000, né? No ano 2000, eu tive um encontro muito especial com Deus. Foi a primeira vez que eu recebi um convite para ler a Bíblia. E a primeira vez que eu li a Bíblia, que eu tive esse contato com a palavra de Deus, eu fui impactado a ponto de... Eu me lembro como se fosse hoje, nós estávamos jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu já não estava mais do Botafogo, já tinha rodado por 3, 4 clubes. Nós estávamos jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estava lá em Palmas do Tocantins. Nós jogamos, o jogo terminou 2-1 e eu fui o melhor jogador da partida. Eu fui o destaque da partida, fiz uma grande partida, mas eu lembro que eu terminei o jogo chorando. Eu entrei dentro do vestiário chorando, velho. Chorando, Larissa, chorando mesmo. E assim, eu ligava pra minha noiva, hoje esposa, espero que ela esteja me ouvindo. Beijo pra você, minha linda. Né? E se não tá vendo agora, vai ver. Vai ver daqui a pouco, exatamente. Eu me lembro que eu chorava e as pessoas, claro, o que tá acontecendo? Eu disse, não sei. Eu preciso falar com meus pais, preciso falar com a minha mãe, preciso falar com... E eu liguei pro meu pai e disse, pai, me busque amanhã no aeroporto, tal hora. Eu tô indo embora. Meu pai, filho, o que tá acontecendo? Pai, me busque. Eu vou chegar a tal hora. Eu já sabia os horários do voo, enfim. E fui embora. Cheguei aqui em São Paulo, desci, dei um abraço pro meu pai. Até hoje, o meu pai não entende o que aconteceu. Porque foi de repente, não teve alguma pessoa te influenciando, né? Você sentiu? Não. Foi o contato com a Bíblia. Eu li a palavra de Deus. Tá aqui, ó. Vou folhear. Aqui tá cheio de folha. Aqui tá meio bagunçado. Mas, ó. Aqui, amigos, ó. A Bíblia com a palavra de Deus. Isso aqui mudou a minha vida. Uau. Foi o princípio de tudo. Eu li a Bíblia. E eu li a respeito de um Deus que nos amava e queria nos trazer a salvação. Queria salvar a minha vida. Eu nem sabia o que era salvação. O que é salvar a alma. O que é isso? Mas isso me instigou. Aquela lágrima foi... o desejo de conhecer esse Deus. Parecia que Deus estava falando, né? Olha, eu já deixei você viver o seu sonho. Exato. Agora vem viver o sonho que eu sonhei pra você. Exatamente. Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Foi exatamente isso. E é interessante que a gente percebe, né, no meio esportivo, que aqueles que exercem alguma fé, né, que acreditam na Bíblia de certa forma e tornam público isso, passam por dificuldades, né? São privados lá dentro, né? Sim. E não compreendidos. Sim, como diz a gíria, zoados, né, pelos outros. Exatamente. E tudo mais. É um tabu. O evangelho, amigos, o evangelho e esporte de alto rendimento, a saber, futebol, não combina. Alguém vai ficar bravo e dizer, não, impossível. Amigo, não combina. Servir a Deus, estou dizendo servir a Deus, não é dizer que é cristão, não. Servir a Deus e ser um atleta de alto rendimento dentro de futebol é impossível. É impossível? É impossível. Por quê? Por quê? Por quê? Primeiro, você vai viver dentro de um ambiente extremamente hostil ao evangelho. Extremamente hostil. Você vai lidar com pessoas que são hostis ao evangelho. E você vai lidar com situações que você vai ter que ceder por causa da sua profissão. Você vai ter que mentir. Você vai ter que participar de ambientes.
você vai ter que ser sociável, você vai ter que ser uma pessoa que os seus contatos estão no meio do futebol, estão na noite, estão na bebida, estão em situações que, bom, não cabe nem aqui ficar elencando. Claro. Mas como que você vai servir a Deus? Servir a Deus mesmo. Como que você vai na igreja? Como que você vai congregar? Como que você vai pregar o evangelho estando em um ambiente como esse e não ser influenciado por ele? Sim. Como? Não é? Então eu senti a necessidade, eu tinha que sair. Se tem algum irmão nosso que de repente é atleta, irmão, e você está no meio e consegue, pô, Deus te abençoe, maravilha, mas eu senti que eu precisava tomar uma atitude drástica, radical. Eu tomei. Na sua experiência, né? Na sua vida, tinha que ser assim, tinha que ser radical. Tinha que ser assim. Comigo tinha que ser assim. E no seu entendimento do serviço a Deus, o Deus da Bíblia, né? Porque, Exatamente. às vezes se apresenta Deus como se quer, né? Mas o Deus da Bíblia precisava ser radical. Exatamente. E eu lembro meu pai falando comigo assim, filho, por que você está fazendo isso? Você vai deixar uma carreira para trás, são 10 anos da sua carreira, uma vida financeira, enfim, tudo, é uma estrutura. Você vai deixar tudo para trás. Eu me lembro que, com meu pouco conhecimento, eu respondi assim, pai, eu falei, pai, eu não sei. Mas eu ouvi dizer que quando nós damos um passo de fé, Deus vai com a gente. Forte, é filosófico, um pouco romântico. Forte. Mas essa é a frase que eu disse ao meu pai. Pai, se eu der um passo de fé, Deus, Ele vai comigo. Irmão, e foi. Gente, é o seguinte, tá na hora da gente pausar um pouco. E a gente vai voltar daqui a pouquinho, porque Larissa tem algumas perguntas para te fazer. Maravilha. Né? Sobre esse exercício da fé, sobre a oração nesse processo, tá bom? E o pessoal também quer participar, eu tenho certeza, aqui pelo nosso YouTube. Pode participar, chama o pessoal aí para ver, tá? Pessoal que é seu amigo. Mandar também a sua experiência, né? Manda o link e tal para os amigos. Comenta aqui tem com a uma gente. Experiência para contar. No nosso WhatsApp 012 981510081. Pode mandar a sua experiência também, que você já passou, né, em relação à sua fé também. E no nosso YouTube, né, youtube.com/Novo Tempo Rádio, como o Veri já lembrou muito bem aí. A diferença é que você vai ter que contar a experiência em 2, 3, 4 linhas no máximo, né? Que o nosso tempo é pouquinho. Mas o Cláudio é nosso aqui, tá? Agora é nosso e pode voltar, né? A qualquer momento, assim que a Larissa convidar, né, Cláudio? Sim. Ó, tá bom. Aqui Fica preparado. Vai ficar com uma plaquinha aqui, me convida. Muito bom. A gente volta já aqui no Além dos Fatos. Além dos Fatos. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas algumas pessoas nos apresentam caminhos diferentes, dizendo que eles também nos levam para Deus. Em qual podemos confiar? Estudando a Bíblia com a gente, você certamente encontrará a resposta. Ligue para 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça seu estudo bíblico gratuitamente. Você gosta de bons debates e busca respostas para assuntos polêmicos? É um assunto muito delicado, é um assunto presente, é uma realidade. No Além dos Fatos, vamos examinar com atenção os temas controversos e descobrir o que a Bíblia diz a respeito. Lá em Mateus capítulo 5, verso 27, em afirmar... Além dos Fatos, de segunda a quinta, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. Você ouve aqui os lançamentos da gravadora Novo Tempo. Espero ansiosamente a vinda do meu Salvador, com seus anjos em glória, quão lindo será. Agora minha parte favorita. A Novo Tempo toca as melhores. Minhas vestes, no teu sangue, ó Cordeiro, sabes quem sou. Ouça todos os dias aqui. O Deus da glória, autor da vida, que me mantém de pé, que me mantém de pé. Os lançamentos da gravadora Novo Tempo. Você está na união, na soma do melhor
Tempo. Mãe, por que o papai bebe água todas as manhãs? É para acordar os pequenos trabalhadores do corpo dele e dar energia para funcionarem o dia todo. Uau! Eu também quero acordar os meus. Nosso corpo é formado por 70% de água e precisa ser reposta diariamente. Tomar um copo de água em jejum acorda o seu organismo e ativa o seu cérebro para começar bem o dia. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Já pensou em receber conteúdos de toda Novo Tempo no seu celular? Isso mesmo! Conteúdos especiais da rádio, TV, web, gravadora, Anjos da Esperança e Escola Bíblica. Então faça parte da nossa lista de transmissão no WhatsApp. Acesse novotempo.com/lista, novotempo.com/lista. Envie a palavra Olá e salve o nosso número. E fique por dentro de tudo que acontece na Novo Tempo, a sua melhor companhia. Além dos fatos. Muito bem, já estamos juntos outra vez. Voltamos aqui no Além dos Fatos. A gente não queria nem parar, né? Na verdade, né, Larissa? Com certeza. E hoje, assim, a conversa está muito boa. Como sempre é muito boa, o papo é muito bom aqui. Hoje a gente está com o Cláudio Sabino. O Cláudio está contando aí um pouco da sua história de vida, né? O Cláudio foi goleiro de futebol. E é o seguinte, né? Às vezes você fala, que foi, tal. O Cláudio assim, né? Não, é um dom que ele teve, é um dom mesmo. E claro que Deus usou de alguma forma isso aí para testemunha, para ele que ele testemunhasse do amor dele, né? E daqui a pouco a gente vai saber como foi isso de fato, esse testemunho, como é até hoje, né? O contato com seus antigos companheiros e tal. Mas o Cláudio porque a gente brinca ali, né? Tem que, de vez em quando. Tem que acertar, assim. Eu já consegui vazar na rede, mas não é fácil, não. Tem que caprichar, viu? Senão... que voa, né? Ele voa. Impressionante. Porque ele é bem jovem, né? O Cláudio, você tá olhando aí, você não tá olhando por quê? Por que não tá olhando pra cá, no nosso YouTube? Olha só, a Daniela Cândido, ela falou assim, que testemunho lindo, louvado seja Deus. Eu estava ouvindo pela rádio e vim ver quem era o personagem da história. Então vem todo mundo ver também. Chega mais aí, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Novo Tempo Rádio, Rádio Novo Tempo no YouTube. Se fizer Rádio Novo Tempo, já vai aparecer aí a opção de você nos ver aqui, tá? Ao vivo da Rádio Novo Tempo, tá bom? Bom, antes da gente continuar, presente, Larissa. Presente aqui. Larissa é tão generosa, né? Tem presente sempre aqui, ó. Todo dia tem presente, velho. Hoje a gente escolheu o Espírito Santo, Deus dos bastidores. Porque quando o Cláudio contou a sua história, né? Tava contando a sua história, como foi a virada, né? A famosa virada na sua vida, a gente entendeu que foi o Espírito Santo que agiu. Não foi outra pessoa, o Deus né? dos bastidores que incomodou ele lá, sacudiu ele. Cláudio, tem outra coisa pra você. Tem algo assim que vai muito maior do que isso aí, tá? A sua plateia de 80 mil vai virar muito mais, porque você vai pregar em muitos lugares. Ele deve ter estranhado um pouco, mas clamou. Não foi, Cláudio? O Espírito Santo falou com você. Foi dessa forma. Ao ler a palavra de Deus, a ler a Bíblia, passar algumas noites ali, folheando, mesmo sem entender algumas questões... Aí que o Espírito age. Exatamente. As pessoas ficam imaginando que o Espírito Santo é algo que vem, que... Amigos, é durante aquele momento assim que você se sente anestesiado e você sente um chamado e você se sente incomodado. É o Espírito Santo de Deus. Pois é, e por isso que a gente está oferecendo para você hoje esta revista, para entender esse processo, como isso acontece de fato. Espírito Santo, Deus dos bastidores. Pode pedir, né, Cláudio? Cláudio trabalha na escola bíblica. Sim. Né? Pode pedir, que tem para todo mundo que quiser. Exatamente, né? Só entrar em contato conosco. É de graça, tá? De graça, gratuitamente. Você vai fazer um pequeno cadastro lá, sem muito rodeio, seu endereço, seu CPF, e vai chegar na sua casa, e manda gratuita. Em 30, 40 dias vai chegar na tua casa lá e você vai poder desfrutar dessa bênção de Deus. Se não acontecer, você insista aqui, a gente vai fazer de novo, porque tem que chegar. Isso. Então peça. Por onde, Larissa? Pode mandar uma mensagem pra gente aqui da rádio, número 012-981510081, e aí a gente te passa o contato da Escola Bíblica e também tem o site biblia.com.br.
Muito bem, então voltando aqui para aproveitar bem o nosso tempo com o Cláudio Sabino, né? Cláudio, ex-goleiro de futebol, ex-goleiro profissional, né? Sim. Pela sua, a pessoa que tá te vendo aí tá vendo que você não chegou aos 50 ainda, por exemplo. Não. Né? Se eu fosse jogador, eu teria parado aos 15 anos, 12, 13, pela, né, complexão física, muito bem fisicamente, teria parado mais tarde. Mas você teria parado, se tivesse parado há pouquíssimo tempo. Recentemente. É verdade. 2, 3 anos atrás. Exatamente, que a gente percebe pelos reflexos, brincando, né, de fazer o que você fazia para valer. Sim. Você ainda tem muita habilidade. Sim. Então, bem jovem o Cláudio ainda. Isso aconteceu, não foi há tanto tempo atrás. Essa geração aí, quase toda, poderia... E alguns viram o Cláudio, né? Sim. Cláudio, bom, aliás, a Larissa que vai te interrogar agora. Eu vou, porque... Interrogatório da Larissa. No primeiro bloco, o Cláudio, né, ele falou... Eu te interroguei bastante. Primeira parte do testemunho dele, né? Sim. E aí como é que era quando estava lá? Né? Quando ele estava lá, ainda jogando, carreira. e aí ele ligou pro pai dele, falando: pai, eu senti uma coisa aqui no meu coração, me busca no aeroporto, era na rodoviária, não me lembro? No aeroporto. No aeroporto, vem me buscar aqui, e o pai sem entender nada, né? E aí a gente vê o impacto de acreditar, o impacto da fé na vida de alguém. Eu queria que você continuasse, então, dizendo a partir daí, né? Como impactou, a fé te impactou? Impactou a ponto de eu dizer aos meus pais que a grande desafio foi dizer aos pais, dizer, olha, eu tô abandonando minha carreira. Meu pai me disse assim, você tá louco. Mas não tava louco não, irmãos, eu abandonei realmente a minha carreira, eu estava decidido, tá? Eu vim embora pra cá, decidido a parar, abandonar. Assim, se eu for explicar com palavras, assim, eu não consigo explicar. Foi algo muito forte, foi um chamado de Deus. E nesse momento você ainda não conhecia a Igreja Adventista? Não, de forma alguma. Eu conhecia a Bíblia, alguns amigos, tinha ido a um culto ou outro evangélico, enfim, tendo um contato com a Bíblia, como eu disse, com a pregação da palavra, e aquilo me impactou, me chamou a minha atenção. E eu sentia, eu tô sendo muito sincero, tá? Que há algo muito maior estava para acontecer, né? Então, quando eu abandono a minha carreira, eu chego aqui em Jacareí, eu fui procurar uma igreja, precisava ir à igreja, e, enfim, a primeira igreja que me indicaram, eu fui. E ali eu fiquei. E ali eu usei uma expressão conhecida por todos nós, né? No mundo cristão ou evangélico, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E ao aceitar Jesus, o chamado e o impacto de Cristo foi tão grande no meu coração que depois de 4, 5 anos que eu estava no Evangelho, eu já participava, né, dos afazeres da igreja, da parte evangelística, enfim, eu fui levantado, vou usar essa palavra, tá? Levantado ou ungido ou apresentado como pastor dessa denominação. Isso mesmo, pastor, né? Eu fui pastor durante longos 15 anos. Eu fui pastor dessa igreja. E quando eu digo pastor mesmo, tá? Pastor no ofício. Sim. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Tanto que eu faço hoje. Por que eu faço o que eu faço hoje? Perdão pelo pleonasmo aqui, mas estar com pessoas... Também é um dom seu, né? Exatamente. Estar com pessoas, atender pessoas, orar com pessoas. O pré-requisito para fazer o que eu faço hoje na escola bíblica aqui da Novo Tempo é exatamente gostar de pessoas, ter empatia pelas pessoas. Eu tive isso. E eu tenho certeza que as pessoas te chamam de pastor lá no telefone. E chamam, né? Me chamam. Porque nos chamam, né, Larissa, de pastores também aqui no ar, muitas vezes, porque é assim, né? Exato. De certa forma, pastoreia o rebanho, ajuda a conduzir também. Exatamente. Eu apanhei gosto, se eu posso dizer, por pregar o evangelho. Eu amo pregar o evangelho. As pessoas me chamam para pregar, viajar na rua, eu vou, me chamam para vir na rádio aqui, todo constrangido, Cláudio, eu não me lembro de uma vez que o Cláudio falou não, para quando eu convidei ele para vir pro Hora de Orar. Hoje foi, além dos fatos, é a primeira vez, mas pro Hora de Orar, milhares de vezes. Eu não lembro uma vez que ele falou E o não. Cláudio é um dos recordistas de pregação. Pelo menos num período ele foi, né, na igreja que eu frequento, né, do bairro Bandeira Branca. Sim. Que é mais próximo aqui da Pela Novo misericórdia Tempo. de Deus. O Cláudio pregou várias vezes ali. E o que acontece quando ele prega uma vez? Você chama de novo e chama outra vez e ele vai. E a gente vai. O Cláudio é assim, tá? Então você que tá aí ouvindo a gente, né? Vendo a gente, não sei onde você tá, mas o Cláudio tá aqui, tá? E daqui a pouco ele vai até passar
um contato que ele tem lá, onde Isso. ele conta a história, o testemunho, né? Se Exatamente. quiser passar seu contato também de Exatamente. rede social, daqui a pouco, antes do final, você pode fazer isso. Sim. O pessoal te chamar para levar essa história, essa Amém. experiência que você tem de vida E aí- para ir com mais detalhes, inclusive. E aí a gente vê o Espírito Santo te incomodando mais uma vez. Mais uma porque vez. você depois conheceu a Igreja Adventista. Eu costumo dizer, Larissa, eu sempre digo isso em todos os materiais que eu falo sobre isso, eu repito a mesma história, tá? O meu grande conflito começou aqui, aonde eu tô aqui hoje, nesse ambiente aqui chamado Rede Novo Tempo de Comunicação. Olha só. O meu grande conflito começou através desse momento aqui. Por quê? Porque eu comecei a acompanhar o Arena do Futuro, com o pastor Luiz Gonçalves, e em um tema muito específico, o sábado. Eu era um pastor evangélico, né, com todos os dogmas, com todas as crenças que eu tinha, mas eu tinha também uma questão com o sábado que também começou a me incomodar. Eu passei algumas séries com o pastor Luiz Gonçalves e eu me lembro de eu discutindo com ele, olha que coisa de doido. Ele pregava, eu discutia, eu abria a Bíblia, não, mas não é. Aí ele replicava. E o Arena tinha tem né, essa característica. Né? Tem, exatamente. Que é de levar desafiar você. Desafiar, então. Por isso Arena. Essa coisa, olha, abre a Bíblia, olha o que tá dizendo. E eu ia, abria, eu tentava, de alguma forma, argumentar, e até o momento que eu não consegui mais. Esse grande conflito durou 5 anos, tá? Foram 5 anos conflitando, ouvindo a mensagem pela Novo Tempo, pela TV Novo Tempo, e até que eu cheguei um dia, chamei a minha esposa e disse, filha, não dá mais. Mais uma vez, Deus está falando conosco. E ela respondeu a mesma frase que eu disse aqui hoje. Ela disse assim, filho, para que Deus possa nos dar o melhor, nós precisamos sair da onde está muito bom. E nós tomamos uma decisão. Detalhe, eu era o pastor presidente, tinha sido eleito pastor presidente da denominação. A nossa decisão e a nossa conversão custou muito caro para nós. E assim, sem atingir ninguém. Sim. As pessoas se sentiram magoadas, ofendidas, aborrecidas. Até hoje, já fazem 6 anos. Mas nós tomamos uma decisão. Nós chamamos toda a comissão da igreja, onde nós estávamos, toda a diretoria, e eu entreguei minha credencial e disse, olha, eu hoje estou saindo porque eu conheci uma nova, não uma nova mensagem, mas a mensagem verdadeira, a mensagem que tocou o meu coração de maneira mais profunda. Eu, sem querer ofender ninguém, eu conhecia Jesus, eu conhecia a palavra de Deus. Aliás, eu conhecia a palavra, mas não conhecia Cristo da forma que eu conheço hoje, de perto. Olhando para ele e ele olhando para mim, conhecendo as minhas fraquezas, conhecendo as minhas deformidades, como ele conhece hoje e como eu conheço ele. Eu não tinha essa bênção, essa graça de olhar para a Bíblia e cada versículo saltar aos nossos olhos e ao nosso coração. Essa decisão foi tomada, nós tomamos essa decisão há 5 anos. Eu, a minha esposa, os meus filhos, e hoje nós somos adventistas do 7º dia, para a glória e honra de Jesus Cristo. Há 6 anos nós tomamos essa decisão. A segunda grande decisão, né? Que a minha mãe, só abrindo um parênteses, eu preguei para toda a minha família. Eu fui o primeiro evangélico da minha família. Eu batizei como pastor evangélico. Os meus pais, a minha irmã, os meus tios, os meus primos, quase toda a minha família aqui de Jacareí foram para a igreja através do meu testemunho, pela misericórdia de Deus, não por mim, de forma alguma. E quando eu faço essa ruptura, até o dia de hoje, as pessoas não entendem. Até o dia de hoje, confesso a você que eu sofro por um lado, porque eles não conseguem compreender o tamanho da obra que Deus realizou na minha vida, para a glória e honra do nome de Jesus. O tema hoje, Larissa, aqui é fé. É fé. O exercício da fé. E aí a gente está vivendo aqui, ouvindo uma história, conhecendo alguém que teve que viver a fé e provar, né? E teve que provar. Até hoje. Até hoje. E prova até hoje, né? E passa por provas, por privações muitas vezes, né? Como ele falou, ele citou bem, de amizade, de incompreensão das pessoas, porque
foi fundo na palavra. Deixou que a Bíblia falasse profundamente ao seu coração. Larissa, como é que tá a participação do pessoal antes do Cláudio O YouTube continuar? está, tá maravilhoso ler aqui, porque o pessoal tá muito comovido. A Izinha Isabel aqui, ela disse: glória a Deus, estou comovida com o testemunho. Que bênção, Deus seja louvado. Que lindo testemunho, que Deus abençoe ricamente a sua família, a sua vida também. A Maria do Socorro também, testemunho lindo, Deus é fiel. Conhecer Jesus é tudo. O pessoal tá encantado. O Moura participou aqui, né? Até o Moura participou. O Moura brincou aqui. Fala pra ele que também sou goleiro da escolinha da Portuguesa Santista e Santos Futebol Clube. Parei pra seguir os passos de Jesus. Glória a Moura Deus, Neto. meu irmão. Realmente, o Moura nas nossas brincadeiras também fechava a meta ali, né? Com uma chamada trave, onde as pessoas chutam para o gol. Ô, Veri. Obrigado, Moura. Já estamos caminhando pro final, mas eu acho que... quase, ainda tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Mas tem muita gente que tá simplesmente encantado com o seu testemunho, Cláudio, e quer saber se tem algum lugar que consegue, além dos fatos, né, que agora vai ficar salvo aí no youtube.com/Novo Tempo Rádio, mas se tem outro lugar também para acompanhar o seu testemunho. Tem um canal no YouTube, não é o tema do canal que me escapou agora, mas o vídeo, o nome do vídeo é Testemunho Cadig Completo. Você vai digitar lá no seu navegador Testemunho Cadig Completo. Vou fazer na prática aqui. Você vai ter acesso ao meu testemunho, foi gravado aqui pela PV, né? Eu conto a minha história, a minha chegada no futebol, a minha conversão, o upgrade da fé, né? Como tudo aconteceu, tem alguns detalhes que a gente deixou escapar aqui hoje, mas você vai poder acompanhar lá alguns detalhes. E vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção para você que de repente tem um parente, tem um amigo, olha, nada é impossível para Deus, tá? Eu preciso dizer uma coisa aqui rapidinho. Eu sou... Isso, tá aí, ó. O velho já achou. Tem uma foto. Cadig com C? Cadig com C. Cadig. Cadig com C e G mudo G no mudo, final, tá? A capa da página tá aqui. Tava no Botafogo, né? Na foto. Exatamente. Você pode ver que eu sou um ex-pentecostal, né? E como o Cláudio não. O Christian tá mostrando tudo com você. O Christian Isso tá aí. mostrando lá. Ó. É legal. Se quiser ver. Então, como ex-pentecostal, eu tenho essa coisa de falar muito alto. Me perdoe aí, viu, amigo? Me perdoe, viu? Eu falo alto. Não tem problema nenhum. Não, é autoridade. É autoridade e eu Deus te dá. Entusiasmado por natureza, viu, amigos? Eu creio muito no que eu vivo. Eu creio, assim, profundamente, para a glória de Deus. Quando eu tô falando de Jesus, é desse jeito. E como eu estou aqui hoje, tá? Não fico... isso não mexe comigo de forma alguma, mas eu procuro continuar pregando a Jesus com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma alegria, e certo que breve Jesus virá. Amém. Amém. Estão dizendo aqui que você já está convidado para pregar em Roseiral, em Minas Gerais, hein? Opa, a gente já tá indo. A propósito, já aproveitando então, para você passar o contato pro pessoal que quer te convidar de repente aí, tá? Sim, tem o meu qualquer lugar do Brasil e do mundo. Facebook, Cláudio Sabino, Patrícia Sabino. Pronto. Cláudio Sabino é do jeito que a gente ouve mesmo. Isso, S-A-B-I-N-O. Isso, Cláudio Sabino. Patrícia Sabino é o meu Facebook. Perfeito. Manda mensagem lá que a gente então conversa. Tá aí, ó. Pode convidar o Cláudio que ele vai. E vocês vão amar ouvir o Cláudio lá, como estão amando ouvir aqui também. Amém, louvado seja Deus. E antigamente, a gente, olha só, né? Antigamente, eu nem tava lá. Olha que antiga. Mas antigamente, quando a gente acompanha as histórias da Bíblia, né? Os discípulos, as pessoas que viviam nos tempos de Jesus, viam os milagres acontecendo ali na frente. Sim. Tava vendo tudo, ninguém contou, eles viram. Hoje é diferente, você passa por muitas provações. E algumas pessoas também, eu me incluo nessa também, né? A gente passa por provações e às vezes a nossa fé fica meio abalada. Eu não sei se é verdade. Será que eu tô confundindo as coisas? Será que é assim mesmo, né? Como que a gente pode exercitar a nossa fé para, frente a uma provação, continuarmos sendo fiéis? A minha esposa sempre usa um termo assim, muito conhecido de todos nós. Ela diz: filho, eu andei sobre as águas. Nós andamos sobre as águas. Porque além de toda essa história que você ouviu, pela misericórdia de Deus eu ter chegado até aqui, ainda tem a história dos filhos, da família, tem da minha filha que nasceu com tumor. Anota, Larissa. Eu me lembro dessa história também. De pessoas da minha família que sofreram um acidente logo quando a minha filha nasceu. Toda essa questão, a questão pessoal, psicológica. E assim,
você, amigo, amiga que está nos ouvindo, talvez você pense assim, eu preciso sentir, como que eu faço para ver? Meu irmão, muitas das vezes a gente não sente nem vê, a gente apenas confia, a gente apenas entrega e descansa, porque eu descansei. Em todas as situações, em todas as críticas, eu perdi muita coisa. Perdi coisas materiais, eu perdi amizade, perdi amigos, eu perdi o respeito de muita gente da família. Perdi. Só que eu apenas descansei. Eu deixei Deus conduzir. Eu deixei Deus levar. E hoje eu tô aqui. Por quê? Porque eu acreditei. Eu criei, meu irmão. Mas não foi aquela coisa de esperar uma coisa concreta que eu possa tocar, que eu possa ver. Não. Eu apenas esperei. Eu descansei, literalmente, descansei no Senhor. E todas as minhas orações, todas, eu sempre dizia, Deus, conduza da forma que o Senhor quiser. Eu sei que vai doer, e dói. Porque o mundo, ele nos machuca, nos castiga. As pessoas não entendem a minha fé, não entendem a sua, não entendem a sua. Você que está nos ouvindo, não entendem. Você apenas tem que esperar, tem que aguardar, tem que deixar o barco fluir, tem que deixar o Espírito de Deus conduzir. E a fé, ela se resume nisso. Esperar por aquilo que não existe. Por aquilo que não pode ser visto nem palpável. Então as coisas aconteceram assim de forma natural. Meu irmão, espera, descansa. A fé se resume em esperar no Senhor. Não é esperar assim no sofá, né? Como se a coisa fosse acontecer. Mas não, é ter a plena convicção. Irmão, vou repetir. Convicção de que Deus está, no controle de tudo. É interessante, né? O tempo está acabando já, não se alongue, né? Mas é interessante que a gente observa aí nos papos de boleiros da vida, né? Que muitos ex-atletas que passaram por isso tudo, né? E foram mais além ainda, ganharam muito mais, mas perderam tudo. E tudo mesmo, quando se fala em tudo foi tirado. A ex-esposa tirou isso, a outra tirou isso, tal, né? As outras tiraram também, e outras situações, a bebida e tal. E não lhe sobrou nada. Às vezes eles mostram, né, o quadro triste do indivíduo, sem brilho nos olhos, né? Sem um motivo, sem nenhum motivo para sorrir, nenhuma alegria. O Cláudio, a gente convive com ele aqui, né? A gente traz ele sempre aqui na hora de orar, a Larissa sempre trazia. Mas eu já avisei a Ana Beatriz a Bia também, né? Já avisei. Pois é, o Cláudio, a gente percebe, ele sempre fala com muito entusiasmo, ele prega com muita alegria, ele tem um brilho no olhar que às vezes as pessoas que estão perto não entendem. As pessoas que falam que ele perdeu tudo não entendem. Por que está brilhando se ele perdeu tudo? Não é, Cláudio? O que você diria, por último, assim, para terminar, para alguém que está lá no vale da decisão, precisa tomar uma decisão, né? Às vezes está tudo a favor de um lado, mas a consciência, o Espírito Santo está falando do outro. O que você diria, então, para Eu digo para você que está aí sem esperança, sem alegria, perdeu o desejo de viver ou de realizar alguma coisa, seja uma questão familiar. Mesmo que tenha um iate lá no fundo. Seja o que for, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ser o maior, não importa. Eu sei que você está aí me ouvindo e está precisando dessa palavra também. Então, escute bem, dê um passo de fé. Dê um passo de fé, um passo. Creia em Deus. Procure uma igreja. E não dá para ter fé sem igreja, sem religião, não dá. Procure uma igreja adventista. Procure uma igreja séria. Alguém que vai te ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. E dê esse passo de fé. Deus quer fazer uma obra maravilhosa e extraordinária na sua vida. Não aceite essa condição. Parece assim algo, uma utopia, mas não aceite. Olhe ao seu redor. Tem um Deus que está cuidando de você nesse exato momento e trouxe você até aqui para nos ouvir, para dizer para você que é possível aquilo que os outros dizem, aquilo que as pessoas dizem que não tem jeito, aquilo que você já disse que não tem jeito. Deus vem dizer para você, é possível, só dê um passo de fé. Amém. O Tiago, ele comentou assim, Tiago Lima, ele é de Natal, ele tá dizendo, eu precisava ouvir isso. Amém, que Deus te abençoe, meu irmão. Seja louvado. Amém. Cláudio, o tempo passou voando. Nem fala mais nada. O Veri só ficou quietinho ali. Fiquei quieto. Tempo passou voando. A gente agradece muito porque foi muita bênção o programa de hoje. A gente percebe isso pelos comentários que chegaram aqui no YouTube.
Muito lindo de ler, o pessoal que espalhou o link. Deus. Exatamente, Muita alcançou vontade. muitas pessoas, graças a Deus. Amém. E Deus seja louvado pela sua vida também, pelo seu Muito testemunho, obrigado. que Muito você obrigado. continue contando ele por aí, porque Amém. com certeza muda a vida de muita gente. Eu agradeço. Muito obrigado. Amo vocês. Amo a Rede Novo Tempo. Foi um recomeço para mim, para minha família. E eu, até quando Deus permitir, nós vamos propagar essa mensagem para a glória e honra do nome dele. E se prepara lá Amém. na rede social para receber bastante convite para Amém. pregar, viu? Que é Cláudio Sabino. Cláudio Sabino. Patrícia Sabino. Patrícia Sabino. os dois juntos. Exato. Ah, perfeito. Perfeito. Acabou. Acabou, Veri. Convido ele para voltar, tá? Com certeza. E a gente também volta semana que vem. Um abraço. Tchau. Novo Tempo Notícias. 5h55. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, manteve inalterada a taxa referencial de juros do Brasil. A Selic permanece nos mesmos 13,75% ao